Quando nós prestamos atenção no que nós estamos vivendo hoje no mundo, no que o mundo está caminhando, nós prestamos atenção que há confiança nas pessoas, mas não em todas. Mas chega um momento que a mulher, ela encontra aquela pessoa que ela pode confiar. Chega um momento que o homem encontra aquela pessoa que ela pode confiar. Um filho, uma filha, uma criança, ela entende que pode confiar no pai e na mãe. Confiança é um ato de fé. Porque quando nós falamos da fé, a qual Deus deixou para nós, e que sem ela é impossível eu e você agradar a Deus, as pessoas elas materializam a fé como se fosse colocar o dinheiro no altar. A minha fé é viva, a minha fé é ativa, a minha fé tem poder, a minha fé tem ações, eu materializando a minha fé com dinheiro no altar. Não, a fé, ela é um ponto a qual você se sente seguro, se sente em paz, se sente na zona de conforto, naquele e naquela que você acredita que realmente vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar no momento em que você precisar. Veja, depende da criança, você está brincando com ela, ela está em cima do muro e você fala, pode pular que o papai te segura. Quer dizer, ela acredita, ela confia e ela faz o quê? Ela pula. Você está lá na piscina, a criança não sabe nadar, ela está do lado de fora, você está do lado de dentro, ela não sabe nadar, ela não está com boia nem nada, você fala, pode pular que o papai te segura, pode pular que a mamãe te segura. Ela confia, ela acredita e ela pula, mesmo que ela não saiba nadar, mas ela pula porque confia no pai, ela pula porque confia na mãe que está dentro da água para segurá-la. Assim também, quando nós temos a mulher, ela se casa, ela sendo sempre a parte mais frágil, apesar que os homens de hoje, né, tem aquele ditado, e aí meu marido, quando vier o problema, o negócio é o seguinte, eu corro na frente e você corre atrás. Não, os homens de hoje, meu irmão, é assim, corre na frente e a mulher corre atrás, né? Esses dias eu vi lá, um tiroteio lá, e o homem pegou a mulher e pôs na frente assim, ó. Falei, isso que é amor, hein? Sei lá se foi o reflexo dele, o que foi. Essa é a minha mulher, é meu escudo, meu protetor. Estou debaixo das asas do sovaco da minha mulher. Só Jesus na causa. Então, quando a mulher, ela está em casa, e ela escuta um barulho à noite, e ela está sozinha, o desespero dela é grande, o medo é grande, o susto é grande, ela já se preocupa, ela vai para o quarto das crianças, ver se está tudo bem. Quando a mulher, ela escuta um barulho lá fora no quintal, e o marido está em casa, ela sente o medo, mas ao mesmo tempo ela sente segura. Ela vai acordar o marido. Se for Nutella, não vai adiantar de nada. Ela vai acordar o marido, e vai falar, o marido vai falar, o que foi, mulher? Olha, estou escutando um barulho no quintal. Ou ele vai ignorar, falar, você está doida, vai dormir. Ou ele vai levantar e vai ver o que aconteceu. Mesmo que ele esteja correndo risco, mesmo que ele esteja ali arriscado a tomar um tiro, pode ser um ladrão, ele como homem, ele vai encarar, ele vai enfrentar, ele vai olhar, ele vai ver, que seja pelo buraquinho da porta, acender a luz, sair gritando, bater na porta, fazer barulho para o ladrão correr, mas ele vai, porque ele tem o instinto de proteger a esposa, proteger a família. A mesma coisa quando acontece uma situação em que a criança está andando, caminhando, está vindo, e alguém tenta pegar a criança, e a mãe, quando ela percebe, a mãe ela vira como uma leoa, ela vai, ela segura, ela agarra, ela protege, e ela não deixa levar a criança, porque é o filho dela, é a filha dela. Isso é automático, são reações de proteções. E as pessoas que são protegidas por nós, elas confiam em nós, e essa confiança é a base de gerar a fé. Eu acredito, eu confio, eu sei que meu pai está lá, eu sei que minha mãe está lá, eu sei que meu pai vai me proteger, eu sei que minha mãe vai me proteger, eu sei que meu marido está lá, meu marido vai me proteger. Então essa proteção é algo automático que gera em nossas vidas e faz com que nós confiamos um no outro, porque eu tenho fé, eu acredito nisso. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, é muito simples de nós compreendermos. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus, porque uma pessoa que não tem fé, ela não confia em Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela não confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus, ela tem fé. Mas muitas vezes a nossa fé é a mesma fé de Tomé. Por que Tomé? Você vê, dois homens que foram lembrados na Bíblia de umas circunstâncias complicadas. Tomé menos, Judas mais. O que você lembra de Judas, né? Apesar que apóstolos tinham dois, né? Judas, mas vamos falar o Iscariotes, o Judas que traiu. Ficou marcado. E Tomé.
Tomé, você nem sabe quem é Tomé, mas era um deles. E o que acontece? É lembrado. Por quê? Por causa da fé. O que Jesus fala para Tomé? Tomé, bem mais aventurado é o que crê sem, do que aquele que precisa ver para crer. Entende o que Deus fala para nós correspondente à fé? A fé, ela não é o dinheiro no altar. A fé não é o seu sacrifício financeiro. A fé é o mover daquilo que nós confiamos, daquilo que nós acreditamos em um Deus a qual nós não vemos, mas sentimos e esperamos. Então Deus está falando para nós hoje que sem a fé é impossível agradar a Deus na Bíblia, mas automaticamente, como nós sabemos, como nós temos a fé que agrada a Deus, a partir do momento que você realmente confia em Deus. Olha o que a palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. Só esse pedacinho é o suficiente para nós hoje. De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que não tem fé em Deus, ela não confia em Deus, ela não acredita em Deus. Ou às vezes ela fala que acredita, mas ela não confia em Deus ao ponto e o suficiente dos momentos difíceis, de dificuldade, ela acreditar que Deus está com ela, que Deus vai proteger, que Deus vai guardar, que Deus vai livrar. Então, quando Jesus encontra com Tomé depois da ressurreição, Tomé não acredita que Jesus era realmente Jesus. E aí Jesus mostra para ele os furos, os pregos, os furos nas mãos. E aí Tomé ele fala, deixa eu tocar para ver se é mesmo. E Jesus fala, olha Tomé, bem mais aventurado é aquele que crê sem ver, do que aquele ou aquela que precisa ver para crer. Por quê? Olha o que a palavra diz agora em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Para que nós possamos compreender. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera, e a convicção em fatos das coisas que não se, entendeu? A fé é a plena convicção das coisas que não se vê, mas que se ouve e que se espera. Então, quando nós queremos ver para poder crer, ver para poder aplicar a fé, isso não é fé, não é confiar. Eu confio no meu marido. E aí, alguma vez ele te protegeu? Entrou numa briga, te defendeu? Não, porque eu não preciso que ele entre numa briga para me defender, para eu confiar nele. Mesmo que ele nunca brigou por mim, eu confio, porque um dia, se precisar, ele vai brigar. Isso é confiança. Eu não preciso fazer algo para você confiar em mim. Você tem que confiar em mim antes que esse algo seja feito. Assim Deus está falando para mim e para você. Antes de você ver, antes de você olhar, antes de você crer, antes de você acreditar, antes de você pôr a mão para poder cheirar, palpar, agarrar, pegar, para poder acreditar, você tem que colocar a tua fé e confiar em Deus. Há um Deus que nós não vemos, há um Deus que nós estamos ali, de repente num tiroteio, num incêndio, um avião caindo, e você está ali, crendo em Deus, acreditando em Deus, confiando em Deus, mas você não está vendo Ele, mas no mundo espiritual Ele está do teu lado, segurando as tuas mãos, te protegendo, te guardando e te livrando. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes você vê no YouTube pessoas que estão andando na rua, o carro capota, passa por cima da pessoa e cai do outro lado? Incrível! Não, as mãos de Deus estendidas através de um anjo, a qual a pessoa nem viu que está ali, nem sabe que está ali, mas que defendeu e protegeu. Quando nós confiamos em Deus, a nossa fé está em Deus, e com esta fé e esta confiança de entregar a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor, a fé é gerada, e com a fé nós agradamos a Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Amém, igreja? Então nós temos que confiar no Senhor, porque Deus é Espírito. Importa que nós venhamos servir a Ele em espírito e em verdade. É essas pessoas que Ele procura para ser os seus servos e servas e os seus adoradores e adoradoras. Seria muito fácil você olhar e de repente ver Jesus do teu lado, você sentiria confiança. Mas Jesus, Ele diz para você confiar, que Ele está do seu lado mesmo que você não veja. Mas que você garanta
pela tua obediência e tua santidade, que Jesus esteja contigo e você esteja com ele. Porque ele fala, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Então Jesus está dos nossos lados, no momento bom, no momento de alegria e de felicidade, mas também Ele está no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de tristeza, no momento de sofrimento e no momento de dor. Ele nunca nos abandona, porque quando nós estamos em santidade e obediência, Ele não lança nenhum de nós fora. Então, confiar em Deus é onde você começa a gerar a fé na sua vida. A sua confiança em um Deus a que você não vê. A sua confiança em um Deus a que você não sente. A sua confiança em um Deus que você não toca. A sua confiança em um Deus que não é palpável, não é visível, mas você confia que Ele está ali. Você confia que Ele vai te proteger. Você confia que Ele vai te guardar. Você confia que Ele vai te livrar. Amém? Veja Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus estava na fornalha com eles, mas eles não precisaram ver Jesus lá dentro. Eles entraram na fornalha porque eles criam que se fosse a vontade de Deus, Deus protegia a eles. E eles confiaram no Senhor, porque o rei fala, vou lançar você na fornalha, vocês 3 na fornalha 7 vezes mais acesa. E Sadraque, Mesaque e Abednego fala, amém, rei, não tem problema. E o rei fala, quero ver o teu Deus te livrar dessa fornalha. E ele fala, se for da vontade do nosso Deus, não só vai nos livrar da fornalha, como da tua mão também. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar no Senhor. Pastor Gregorucci, mas e se nessa confiança Sadraque, Mesaque e Abednego morre, meu irmão, morrer com Cristo é lucro. Então eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Aquele ali confiou no Senhor, confiou em Deus, levou um tiro, quebrou a cara, né? Bateu com a cara na parede, quebrou a cara, Jesus abandonou ele. Aí quando você vai olhar, a pessoa acha que Jesus te abandonou, que você quebrou a cara confiando em Cristo e morreu, mas ela não consegue ver a sua alma indo para o céu e Jesus de braços abertos, recebendo você no reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não te abandonou, chegou o momento, cessou, acabou a tua vida aqui neste mundo através desse corpo, mas Ele deu continuidade na tua alma entrando no reino dos céus. Isso é confiança, isso é confiar em Deus, não precisar ver para crer, não precisar ver para confiar, não precisar tocar, não precisar palpar, não precisar cheirar, não precisar pegar. Basta nós acreditarmos e nós confiarmos que o nosso Deus é poderoso, a qual Ele nos instrui, como nós podemos gerar a confiança, que nós realmente podemos ter as ajudas de Deus, e Deus está ali para nos proteger, nos guardar, nos livrar, nos momentos difíceis, nas armadilhas do inimigo. Simples, só praticar a palavra. Só praticar a palavra. A prática dessa palavra dá a garantia que Jesus está ali nos protegendo, nos guardando e nos livrando. Veja para você, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Vamos direto no assunto? 2 Reis 6, 8. Então, alguém fala assim, como é que você prova a sua fé? Você vai falar assim, eu confio em Deus. Se Deus falar para mim fazer, eu faço. Se Deus falar para mim não fazer, eu não faço. Se Deus falar para mim ir, eu vou. Se Deus mandar eu parar, eu paro. Se Deus mandar ir para frente, eu vou. Se Deus mandar ir para o lado, eu vou. Se Deus mandar ir para trás, eu vou. Se eu estiver na ponta do penhasco e tiver a ciência de que Deus está falando para mim ir para frente, não importa, eu vou, porque eu confio em Deus. E essa confiança é a fé. Confio que Deus vai nos proteger. Como a criança confia na proteção do pai. Qualquer problema, a criança corre para onde? Debaixo da perna do pai. Já vem correndo pronta, né? Vê a molecada vindo, ele corre atrás de nós, fica escondido, que sabe que vai apanhar. Não é assim? Não é desse jeito? Então, por quê? Ele confia no pai. Ele confia na mãe. De repente o pai apanha junto com ele, mas ele confia no pai. Né? Aí você fala para o filho, ô filho, não arruma essas confusão não, meu. Né? Arruma confusão na rua, você vai arrumar confusão na academia, olha o tamanho dos homens. Aí não dá, né? Aí não dá para encarar essas confusões, não. Presta atenção em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 17. Olha que tremendo. O rei da Síria
fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha visto, e assim se salvou de uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber que quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes, tropas, chegando de noite, e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Vamos parar aqui, já já a gente lê o próximo. Veja, muito simples. Eliseu, um grande homem de Deus, porção dobrada de Elias, continuidade no legado de Elias. E ele está ali, diante do rei de Israel. E o rei da Síria montava armadilhas contra o rei de Israel, montava ciladas, assim se dizendo naquela época. Mas Deus falava para Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel: não passa por ali, não passa por aqui, porque tem uma armadilha contra você e contra Israel. E o rei de Israel ia lá e pegava o rei da Síria. E o rei da Síria ficou nervoso, achando que tinha alguém dentro do próprio reinado dele a favor do rei de Israel, entregando, assim dizendo hoje, caguetando nessa palavra assim, entregando. E o homem fala: não, 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 de maneira alguma, de jeito nenhum. Não tem ninguém aqui contra o Senhor e a favor de Israel. Pelo contrário, o que está acontecendo é que o homem de Deus chamado Eliseu, que está em Israel, ele recebe a revelação e a visão da parte de Deus, daquilo que o Senhor na sua câmara de dormir, que o Senhor maquina o mal, e ele fala para o rei de Israel, e o rei de Israel te pega numa armadilha. Mas olha a prepotência do rei: me saiba aonde está esse Eliseu, para que eu mande aí prendê-lo. E fala, ele está em Dotã. Então o rei, ele pega os maiores cavaleiros, os soldados mais fortes, os maiores cavalos, as maiores carruagens, com as maiores espadas, e ele manda cercar a cidade, para que no dia seguinte eles possam pegar Eliseu. E quando acorda o servo de Eliseu, e olha para aquelas carruagens, para aqueles cavalos, para aqueles homens grandes, para aquelas espadas gigantes, ele já olha para Eliseu, ele olha para todo mundo, ele olha para o lado, e dentro do coração dele já diz: o que faremos agora? Perecemos, não tem mais jeito, não funciona. Veja bem, você anda com Eliseu, Eliseu um grande homem de Deus, que andou com Elias, Elias outro grande homem de Deus, mas tudo que Deus fez através de Eliseu não foi o suficiente para o servo de Eliseu confiar em Deus e confiar que Deus estava com Eliseu. É assim que acontece com a gente anda na fé, a gente anda na oração, a gente anda com Deus, a gente anda com Jesus, a gente anda com pessoas que têm dado seus testemunhos de fé, de proteção e revestimento, mas na hora do torniquete, na hora da bomba, na hora que a coisa fica preta, na hora que a coisa fica escura, na hora que o negócio fica difícil, a gente mostra que já não confia em Deus e começa a bambear a nossa fé e o nosso coração. Como esse homem, vivendo ao lado de Eliseu, vendo tantas grandes obras que Deus estava fazendo através de Eliseu, ele deixa bambear a confiança dele em Deus e em Eliseu, achando que pereceu. Veja o que ele diz, no versículo 15 diante: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o seu servo, o seu moço, lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Bate palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é confiar em Deus. É dessa maneira que eu e você devemos agir quando confiamos no Senhor. A hora que vem a luta, a hora que vem a batalha, a hora que vem o levante, a hora que Satanás se põe contra nós, achando que vai vencer, que vai nos amedrontar, que vai nos guerrear, todo mundo sai correndo, mas você fica parado, olhando para ele e afronta, e o povo diz para você: Satanás é maior que você, o diabo é maior que você, essa peleja é maior que você, e você não arreda o pé, e o povo fala: você é doido, você é doida, você fala: não, eu não sou doido, eu não sou doida, mas fique tranquilo, porque aqueles que estão comigo é muito mais forte do que estão com eles. Aquele que está comigo, está do meu lado, me protege, me guarda, que eu creio, acredito, tenho fé que Ele vai me proteger e me guardar, e eu confio nele, é maior do que o que está com eles. Deu para você entender? Entende? É esse desequilíbrio que nós vivemos hoje. Nós estamos na igreja, pastor Alan, a gente ouve a palavra, a gente vê Jesus curando, libertando, abençoando, protegendo, a gente ouve os testemunhos, a gente vê o mover de Deus na nossa vida, mas na hora do torniquete, na hora da luta, na hora que a coisa fica preta, sei lá, posso falar preta? Não pode falar mais coisa preta, né? A hora que a coisa, meu tempo falava, a coisa ficou preta, corre que negócio, agora não pode falar que tudo é racismo, só Jesus, irmão. A Marina Cinzas que tem esse negócio aí, né? Então o servo de Eliseu está com Eliseu ombro a ombro, lado a lado, Deus fazendo grandes sinais na vida de Eliseu. Mas quando o servo acorda cedo e sai para fora e vê aquele monte de soldado gigante, o servo de Eliseu um pouquinho mais saia correndo, meu irmão, e se esconder debaixo da cama. Entende o que nós estamos falando hoje? Ou confia, ou não confia. Ou segura na mão e vai até o fim, ou não segura na mão. Aí olha que tremendo, no 16, ele respondeu: não temas. Olha a confiança de Eliseu, porque mais são os que estão conosco dos que estão. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, bate palmas para Jesus. Essa arrepiou. Essa até arrepiou. Essa é profunda. Senhor, esse homem não tem fé. Nós estamos aí antecipando o Tomé do futuro, porque ele veio antes de Tomé, Tomé veio depois. Aí um antecipado do Tomé do futuro. Não tem fé, não crê, mas é um menino bom, é um jovem bom, guerreiro, fiel a mim, fiel à tua obra. Abre os olhos desse jovem para ele enxergar quem verdadeiro está com a gente e quem verdadeiramente está do nosso lado. E quando Deus abre os olhos dele, ele olha para o monte, ele vê o monte cheio de anjos, cheio de cavalos, cheio de carruagens, anjos com as espadas de fogo na mão. Então é assim que você tem que ter a confiança e acreditar em Deus. A partir do momento que nós temos a obediência, a santidade da palavra, nós temos as nossas vidas no altar de Cristo, nós andamos na presença de Deus, como Ele espera que cada um de nós andamos na presença dEle, diante da tua palavra, gera confiança, a confiança gera fé, não importa o levante, não importa a batalha, não importa a luta, não importa a armadilha, você vai ficar em paz, porque maior e mais numerosos são aqueles que estão comigo e com você e com a igreja, do que os que estão lá fora, com as trevas e que o Satanás, e Deus vai proteger, guardar e livrar, em nome de Jesus. Bate palmas, fala a Deus, oh glórias, isso é Deus. Amém, igreja? Entendeu o que Jesus está dizendo para nós hoje? Então você tem que crer que também do nosso lado tem as carruagens de fogo, tem os anjos, tem o Espírito habitando nós e tem a proteção, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Eu queria ver o semblante, né? Com aquela cara jovem, com aquela cara de assustado. Ai, e agora? Aí quando abre os olhos dele, ele já faz assim, já tipo,
Vamos lá, Eliseu, falar com esses homens aí. Não é assim? É dessa maneira, gente. Creia no mundo espiritual. Você não tem noção das batalhas espirituais que Deus trava todos os dias e todos os segundos para te dar cada fôlego de vida. Você não tem noção como Deus move céus e terra, montanhas e estruturas do planeta para que cada dia você saia livre e ileso das armadilhas do mal e das trevas que o inimigo coloca contra nossas vidas. Creia no Senhor, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Aqueles que estão em Cristo, firmados e alicerçados na palavra, o maligno não, porque não lhe toca. Porque há um escudo espiritual, há um revestimento espiritual, há um poder espiritual. Por que que o maligno não tocou em Eliseu? Por que que o maligno não tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que que o maligno não tocou em Daniel? Porque eram homens fiéis a Deus, confiavam em Deus. E no momento que precisaram, Deus estava agindo. Não vou dizer que Deus estava lá, que Jesus está com a gente todos os dias. Mas Ele agiu no momento certo e na hora certa. E se você confiar em Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai agir na sua vida. Existia um bruxo. E ele servia a Satanás. Ele chegou a sacrificar um filho dele, um bebê, em oferenda a Satanás. E chegou um certo momento, ele estava na praia no Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro. Ele estava na praia e ele viu uma jovem. E aquela jovem atraiu ele. E ele falou, quero essa jovem para mim. E ele foi lá, fez um trabalho e não conseguiu trazer a jovem. Fez outro trabalho e não conseguiu trazer a jovem. Ele era um bruxo. E aí ele chamou umas mulheres, foram lá na praia, num dia certo, específico, e com ele e mais um monte de mulheres, um monte de pessoas fizeram um trabalho gigantesco para trazer aquela jovem para ele. E aquela jovem não veio para ele. E ele ficou indignado com aquilo. E aí ele foi, como bruxo, invocou logo o chefão, Satanás, o diabo. E ele falou, eu fiz o trabalho, eu fiz tudo que já fiz com outras mulheres, elas vieram para mim. Fiz o trabalho que foi pedido, fiz dobrado, triplicado, juntei uma multidão de gente. E por que essa mulher não veio para os meus braços ainda? E Satanás vira para ele e fala, ela pertence a ele lá em cima. Os meus demônios não conseguem chegar perto dela, porque é uma grande guerra e a gente é vencido. É uma jovem em santidade, obediente e joelho dobrado. Escolhe outra, que essa aí não tem como eu pegar para você. Bate palmas para Jesus. Amém? Mesmo que alguém queira tramar contra você, contra a tua vida, mesmo que alguém queira se levantar contra você, o próprio Satanás se levantar contra você, e Satanás vê que você está na obediência, na santidade, joelho dobrado, na fé, caminhando, crendo e confiando em Deus, e Deus do teu lado, Satanás, por mais que ele queira, por mais que ele tente, ele não vai te tocar, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. E tadinha da jovem, está lá nem sabendo que estão no mundo espiritual, Deus protegendo do lado e o diabo tentando puxar ela do outro lado. E o que ele falou? Já fiz oferendas e trabalhos menores para pegar outras mulheres e você trouxe para mim, por que que essa não? Escolhe outra, que essa aí não dá, essa aí não tem jeito. O que tem que encarar lá para pegar ela não tem como encarar. Crer, acreditar, confiar, é gerar a fé que agrada a Deus.